E a pergunta de hoje é da Roberta, que é bem interessante. E ela fala assim: queria saber as suas recomendações para pessoas com Hashimoto ou outras doenças autoimunes, se devemos evitar glúten, laticínios ou os alimentos que devemos evitar dependem do resultado de um teste. Essa pergunta é excelente porque tem vários mitos aí em relação a diversas coisas. Primeiro que assim, existem alguns estudos com relação ao leite que eles são potencialmente inflamatórios em algumas pessoas que tenham maiores sensibilidades. E aí a questão é o seguinte: para quem tem doenças autoimunes que já são pessoas potencialmente mais inflamadas, o consumo desses alimentos iria aumentar ainda mais essa resposta inflamatória e prejudicar o tratamento e a evolução da doença. A grande questão é que, assim, nos estudos que a gente avalia, começando pelo glúten, o glúten, ele tem esse potencial mais alergênico, principalmente nos alimentos, da forma como a gente consome ele hoje. E tem uma questão importante para as pessoas com doenças autoimunes, porque uma vez que ela tem alguma doença autoimune, a chance dela desenvolver um outro tipo de doença autoimune é muito maior. Então, se a pessoa tem Hashimoto, a chance dela desenvolver uma outra doença autoimune, como, por exemplo, a própria doença celíaca, essa chance ela é maior. Então, a grande questão entre evitar o glúten, especificamente, eu vou até mostrar um estudo aqui na telinha que vai aparecer, que são os efeitos adversos dessa ingestão do glúten e as vantagens de fazer essa exclusão. Primeiro que quando você faz a exclusão de alguns alimentos que tem glúten, você já está tirando ali uma boa parte de alimentos inflamatórios de uma forma geral, que muitas vezes são as farinhas refinadas, alimentos industrializados, que vão ter ali o glúten presente. Então, isso já vai auxiliar nesse processo de diminuir essa sobrecarga inflamatória na dieta de um paciente com doença autoimune. No caso aqui específico, ela está perguntando para Hashimoto também. Então, a exclusão do glúten, é interessante sim que você tenha alguma espécie de investigação maior, de fazer o exame, até mesmo no teste genético, para a gente identificar se existem as variantes genéticas a essa predisposição à doença celíaca e também essa dificuldade com o processamento para o glúten. Em relação a leite e derivados, o raciocínio é um pouco parecido, porque de fato, algumas pessoas, elas realmente vão responder de forma mais inflamada ao consumo de leite e derivados, e se ela tem doença autoimune, ela já está inflamada, o consumo de um alimento que vai potencialmente aumentar a sua resposta inflamatória, isso vai ter um efeito negativo. Então, obviamente que tudo isso é muito individual, a forma como a gente vai fazer, mas de uma forma geral, quanto mais anti-inflamatória for a estratégia para quem tem Hashimoto, para quem tem qualquer outra doença autoimune, é a melhor estratégia para esses pacientes. Nesse estudo que eu mostrei aqui na telinha, que eu vou mostrar de novo para vocês pegarem a referência dele, vale muito a pena fazer a leitura dele, porque ele fala de vários contextos relacionados a essas manifestações clínicas desse consumo do glúten. Então, não é só a manifestação digestiva, de ficar distendido ou de se sentir mal com o glúten, mas existem outros tipos de manifestações que a gente, muitas vezes, o paciente, ele não consegue perceber, porque o que ele fala aqui são das outras reações imunológicas que acontecem, que afetam também até mesmo a nossa disposição física, mental, e questões importantes que é da alteração da expressão gênica. Então, se você tem algo ali que vai alterar a expressão gênica, deixar os genes mais inflamados, aumentar a resposta inflamatória, isso não é interessante para esse tipo de paciente, especialmente se ele está ali numa atividade da doença bastante aumentada. E a outra explicação para isso é o efeito que o glúten vai ter nessa mudança da microbiota intestinal, aumentando a permeabilidade intestinal, ou seja, aumentar a permeabilidade intestinal vai fazer com que você também seja uma porta de entrada para outras toxinas, não apenas o glúten, mas tudo que for de outras toxinas que tiver ali de ingestão, aquilo ali vai entrar também. E essa permeabilidade intestinal aumenta ainda mais. Os pacientes que têm doença autoimune, ele já tem essa tendência, e isso vai aumentar ainda mais, vai inflamar cada vez mais e fica mais difícil de tratar. Seja um paciente com Hashimoto, ou seja um paciente com qualquer outro tipo de doença autoimune. Tá? No próximo slide que eu vou mostrar aqui, ele é um estudo específico com pacientes com tireoidite de Hashimoto, que foi o alvo da pergunta dela, e que
Para os tratamentos da doença autoimune, de uma forma geral, elas são bem individuais para cada tipo, e não é só fazer a exclusão do glúten, do leite, que você já está fazendo uma dieta e uma estratégia específica para isso. Existe uma série de coisas que precisam ser corrigidas. Nesse trabalho aqui, ele avalia o papel do iodo, do selênio, da vitamina D, e também dessa exclusão do glúten, para ter esses resultados benéficos dessa resposta melhor anti-inflamatória e essa modulação para que esses pacientes realmente tenham resultados positivos. Nesse outro trabalho de revisão aqui do próximo slide, a gente tem um trabalho bem interessante que fala sobre a dieta, a microbiota, essa permeabilidade intestinal em pacientes com doença, com artrite reumatoide. Então, esse combo, né, da alteração da dieta com a alteração da microbiota e essa permeabilidade intestinal que a gente está mencionando aqui, e esse consumo do glúten e consumo dos outros alimentos potencialmente alergênicos, também leite e derivados, aumentam isso. Então por isso que a gente tem que ter bastante cautela para realmente ter uma melhor qualidade aí do tratamento e esses pacientes poderem ter mais qualidade de vida também.